E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Criptofácil. O meu nome é Wellington Silva e no vídeo de hoje a gente vai responder a pergunta: quando o Bitcoin vai chegar aos 100 mil dólares? Será que um Bitcoin chegará a valer R$ 1 milhão? No vídeo de hoje vamos analisar o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento, quais são os próximos alvos, será que o Bitcoin pode cair antes de atingir os 100 mil dólares? E quais altcoins comprar para aproveitar essa alta das criptomoedas? Tudo isso no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal do Criptofácil, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sino das notificações, assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente publica aqui toda semana. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que ficar ao longo desse vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer e bora pro vídeo de hoje. Perfeito, pessoal, estou aqui então com o Bitcoin a R$ 474 mil, faltando muito pouco para atingir R$ 500 mil por um Bitcoin. Lembro até hoje quando o Bitcoin custava apenas R$ 5 mil. Quando eu comecei custava menos de R$ 5 mil um Bitcoin. E neste momento temos aí o Bitcoin chegando ao R$ 500 mil, com um Bitcoin a 81.776 dólares. Já ultrapassou os 80 mil dólares, o que é um ótimo sinal. E essa alta que está acontecendo agora não é nada surpresa, já que depois do Bitcoin romper essa grande figura de consolidação, era esperado que a gente tivesse uma alta forte. A gente só não sabia o quão forte seria essa alta e ela está sendo muito forte, pessoal. O Bitcoin subindo fortemente, já subiu aqui desde o rompimento 30%, o que é uma alta considerável para o Bitcoin em um prazo tão curto. Ali estamos falando aqui, pessoal, de apenas um mês, em apenas um mês 30%. Até para o Bitcoin, nesse momento atual, é bastante coisa. Mas é por essa alta tão forte, será que o Bitcoin vai cair? Não é hora de uma correção depois dele subir tão fortemente? E se ele cair, em qual preço ele deve voltar para que você possa comprar na baixa? Analisando então primeiramente o gráfico, é importante a gente entender a figura que se formou aqui no Bitcoin. Então basicamente ele vinha de uma forte tendência de alta desde lá atrás. Tivemos uma pequena consolidação aqui nessa região dos 30 mil dólares, uma região importante. Depois tivemos o grande rally, tá? Depois, agora então, dos 74 até os 50 mil dólares, ele ficou aqui consolidado, formando essa bandeira de alta. A gente chama essa figura de bandeira de alta. E ao formar essa figura, a gente pode traçar então o próximo alvo para o Bitcoin, que seria a partir desse rompimento atual aqui, traçando isso para cima, poderia chegar o Bitcoin fácil lá nos 160 mil dólares em um cenário mais extremo. Em um cenário mais conservador aqui, poderíamos ver o Bitcoin a partir do último fundo dos 50 a 48 mil, indo até os 130 mil dólares. Então veja que tem muito espaço para subir. Tem um alvo muito grande. Da onde vem esses 130 mil dólares, pessoal? A gente precisa projetar, quando acontece esse tipo de figura aqui no Bitcoin, precisamos projetar o movimento anterior. Então a gente projeta o movimento anterior para o futuro, assim a gente tem um alvo a ser atingido pelo Bitcoin. Agora, com esse alvo tão longo, é natural que quedas aconteçam ao longo do caminho, tá? Então, esse Bitcoin aqui nos 474 mil deve sim sofrer uma correção e em dólares, obviamente, também. Para onde seria essa correção? Em caso de uma correção mais leve, tá? Essa correção deveria seguir essa linha de tendência de alta que está formada aqui no gráfico diário. Se a gente pegar aqui o gráfico de 4 horas, que nos dá aqui um panorama mais claro desse movimento atual de alta do Bitcoin, poderíamos com certeza ter aqui uma lateralização ou uma queda com o preço do Bitcoin voltando aqui na região dos 75 mil dólares, que foi justamente muito próximo aqui do topo histórico anterior. Vejam que aqui no topo histórico anterior, antes do Bitcoin formar essa nova máxima, nos 82 mil dólares, ele tinha um topo histórico aqui nos 73, tá? Então, sempre que se rompe um topo histórico, sempre que se ultrapassa uma máxima histórica anterior, é natural que o preço volte nessa região para que essa região seja testada mais uma vez. Então, se você está querendo comprar Bitcoin durante uma queda, saiba que a sua chance será quando o Bitcoin voltar aqui entre os 76 e os 72 mil dólares. Coloca várias ordens de compra aqui nessa região. Coloca várias ordens de compra aqui, porque quando o preço voltar, você vai comprar barato. Tá? Essa correção vai acontecer. A gente não sabe se vai acontecer exatamente agora, tá? Nos próximos dias, ou se vai acontecer no mês que vem, em dezembro. Mas ela vai acontecer, isso é um movimento natural. E ao olhar aqui para este indicador que mostra para a gente a previsão futura de resistências e suportes do Bitcoin, utilizando a volatilidade, que é o indicador mais assertivo de todos. Se a gente for olhar para a volatilidade, ela subiu fortemente antes dessa grande alta do Bitcoin aqui superando o topo, tá? E agora fez uma queda, ela está abaixo ali dos 20 pontos percentuais, o que nos dá indicativo aqui que sim, podemos ter uma queda, a volatilidade pode subir mais uma vez. Quando a gente olha para esse indicador aqui, o que ele diz para a gente? Se você for olhar claramente aqui no passado, o que aconteceu? Toda vez que o indicador chegou na região verde superior, nas linhas verdes, ele cai. Toda vez que chega nas linhas vermelhas, ele sobe, e assim
ele vem performando desde que o Bitcoin iniciou essa consolidação no gráfico diário. Quando a gente olha então para o ponto atual, o que vem acontecendo? O Bitcoin chegou aqui nas regiões vermelhas embaixo, subiu, chegou na região verde, caiu, e aí voltou a subir, chegou na região verde de novo, caiu lentamente e subiu forte. Tivemos aí uma forte movimentação que superou o nível 1 aqui de resistência. E o que isso aqui quer dizer? Esse indicador mostra para a gente a probabilidade do Bitcoin superar ou não determinados níveis de preço em um determinado mês, tá? Ele tem uma assertividade muito grande e a chance do Bitcoin superar o nível 2 aqui em cima é de menos de 5%. A chance do Bitcoin superar esse nível 2 em um mês é de menos de 5%. Então, ou seja, o Bitcoin nesse mês de novembro dificilmente vai superar os 83.500 dólares. E quando eu falo superar, pessoal, não é só chegar naquele preço de 83 mil e voltar. Não, ele tem que chegar lá naquele preço e passar com folga, tá? Passar com folga. Nesse caso aqui, a chance disso acontecer é de menos de 5%. Ou seja, neste mês de novembro ainda, eu chutaria que a gente vai ter ainda uma correção. Vai ter a chance de você comprar o Bitcoin barato, tá? Então, se você está querendo comprar o Bitcoin barato, saiba que existe uma chance real do Bitcoin voltar a cair para a região dos 76, que foi a última resistência rompida, ok? E no caso mais extremo, se ele cair mais forte, pode chegar ali aos 69, tá? Então, seria um caso mais extremo do preço realmente dar uma puxada forte, passar essa linha de tendência e depois voltar a subir. Não acho que vai acontecer essa queda mais forte. Eu diria para você colocar aqui as ordens no 76 ao 72, seria o ponto de compra do Bitcoin. E esperem sim essa queda esse mês, é provável que isso aconteça, não quer dizer que é certeza, mas a chance maior é de que sim aconteça essa queda esse mês, uma queda pequena, uma pequena correção, voltando nessa região, para depois disso explodir mais uma vez, buscando novos patamares, talvez os 90 mil dólares, talvez os 100 mil dólares. E por falar em 100 mil dólares, quando o Bitcoin vai atingir os 100 mil dólares? A grande pergunta desse vídeo, vamos responder para vocês agora, com base em dados e não em achismos, tá? Quando a gente pega para o Bitcoin aqui e analisa esse movimento anterior, lembrando, quando a gente fala de análise gráfica, quando a gente fala de ativos especulativos e usa análise gráfica, análise técnica para analisar esses ativos, é importante que a gente considere o que aconteceu no passado. Até mesmo se a gente utilizar a inteligência artificial, sempre utilizaremos os dados passados para fazer cálculos e projetar o futuro, que é basicamente o que esse indicador aqui faz, tá? Nesse caso, a gente tem que olhar para o passado. Então, quando a gente olha aqui para o Bitcoin, quanto tempo ele levou para fazer esse primeiro grande movimento aqui? Quando a gente traça em dias aqui, foram aqui mais ou menos 150 dias. Mais ou menos 150 dias para o Bitcoin aqui atingir todo esse movimento, saindo dos 30 mil dólares e atingindo os 73 mil dólares. Estamos falando aqui, pessoal, de uma alta, quando a gente pega aqui uma alta de valorização de 174%, o que é bastante coisa, tá? Se a gente for, então, projetar a partir deste fundo aqui, a partir do rompimento, na verdade, para frente aqui no Bitcoin, quando seria o topo da alta do Bitcoin se ele seguir o mesmo movimento passado aqui, tá? Se ele fizer o mesmo movimento passado e o Bitcoin subir fortemente, como aconteceu no passado, a gente deveria ter o Bitcoin atingindo a sua máxima antes de uma nova grande correção, como aconteceu aqui, dos 70 aos 50 mil dólares, lá na data por volta de fevereiro de 2025. Então, por volta de fevereiro de 2025, devemos ver o Bitcoin atingindo um topo, tá? Pelo menos um topo aí momentâneo antes de atingir o seu topo final desse ciclo de mercado, tá? E aí, se ele fizer esse movimento forte, 2025 ali, fevereiro, seria o topo. E esse topo a gente já viu, a gente já analisou aqui. Se a gente projetar esse movimento anterior para cima, esse topo estaria aqui na região dos 150 mil dólares, tá? Seria um topo extremo para o Bitcoin. O máximo que ele poderia atingir nesse movimento atual seria os 150 mil dólares. Um topo bem conservador seria nos 100 mil dólares, justamente, que seria os 100%, 161% de Fibonacci traçado aqui neste movimento, daria o Bitcoin aqui nos 102 mil dólares, por volta dos 100 mil dólares. Se a gente, então, considerar aqui uma questão, uma conta básica de porcentagens, tá? Então, supondo que o Bitcoin, a partir do rompimento, ele teria que subir aqui mais ou menos 156% para chegar no seu topo histórico. Para ele chegar aqui no seu topo dos 100 mil dólares, seria apenas 74%, ou seja, mais ou menos metade da valorização necessária para chegar no topo histórico máximo. Então, a gente poderia reduzir esse tempo aqui também, supondo que a velocidade de valorização vai se manter, poderíamos reduzir esse tempo pela metade, dos 150 dias para os 175 dias
mais ou menos, tá? Isso daria aqui o Bitcoin atingindo os 100 mil dólares por volta da data aqui de 12 de dezembro, ou seja, daqui a um mês. Eu não acredito que vai chegar tão rapidamente, mas eu acredito que existe uma chance real do Bitcoin bater os 100 mil dólares ainda esse ano, ou seja, ainda agora, em 2024, até o dia 31, a gente vê o Bitcoin batendo os 100 mil dólares. E por que eu digo isso para vocês, tá? Vejam que eu usei aqui simplesmente projeções com base na alta passada. O Bitcoin vem fazendo altas muito fortes, a gente pegou e projetou a alta anterior para o futuro, projetou a valorização necessária para chegar no topo máximo e a valorização necessária para chegar na metade disso, mais ou menos, que seria os 100 mil dólares. Quando a gente pega aqui e olha quantos por cento falta para o Bitcoin chegar nos 100 mil dólares, é algo muito pequeno, pessoal. Falta menos de 28%, 26%. Menos de 26%, se a gente pegar aqui, ó, se a gente for cravar os 100 mil dólares exatos, tá, seriam ali 22% de alta, 21% de alta. Não é nada, pessoal. O Bitcoin pode subir 22% em apenas um mês. Então, falta muito pouco para que ele chegue nos 100 mil dólares e não seria algo impossível ele atingir ainda em 2024. Pode ser que não atinja em 2024, por quê? Porque a gente pode ter uma correção agora em novembro, como eu comentei com vocês. Então, pode ser que a gente tenha em novembro uma correção até os 75, 76. E aí, dos 76, 75 para os 100 mil dólares, seria ali uma alta aqui de mais ou menos 33, 34%. Então ele teria que subir aí um pouco mais do que novembro, tá? Para chegar nos 100 mil dólares em dezembro. Lembrando que quando a gente pega o que aconteceu com o Bitcoin no passado, no mês de dezembro, já tivemos anos aqui em que o Bitcoin subiu 38%, que foi em 2017, justamente um ano de grande alta. E em 2020 também um ano de grande alta. Então existe sim a chance de agora, em dezembro de 2024, a gente ter uma alta tão grande assim. Não é algo de certeza, não esperem algo de certeza, mas existe uma chance real de ainda em dezembro de 2024, o Bitcoin atingir sim os 100 mil dólares. O que eu diria para vocês agora? Ficar de olho aqui nessa resistência dos 83.500, porque se tivermos uma correção, temos que ao final de novembro ver qual que vai ser a resistência de dezembro. Se for nos 100 mil dólares, tem uma grande chance de chegar lá. Onde é que vê essas resistências aqui, esse indicador? Você vê no site om-qs.com, basta criar sua conta, é gratuito para você utilizar, perfeito? Dito isso para vocês, quais altcoins comprar para aproveitar essa alta do Bitcoin? Vocês sabem que durante essa alta do Bitcoin, a gente tem aqui Dogecoin subindo fortemente. Eu falei de Dogecoin aqui no canal quando estava na região dos 10 centavos. Eu falei de Dogecoin quando estava aqui, ó, nessa região. Quem pegou aí Dogecoin, comprou nessa região, já fez aí 190%. Parabéns a todos que usaram aí essa ideia da Dogecoin. Popcat também vem subindo legal, falei recentemente no canal. Shiba Inu também. A gente tem aqui o WIF, Dogo Hat, finalmente fazendo a sua onda 3 de alta, tá? Olha só, depois aqui da minha análise, inclusive, que eu tinha feito, que era a compra aqui nessa região. Olha só essa movimentação aqui. A gente pega aqui Pepcoin também subindo fortemente. Olha só essa movimentação da Pepcoin aqui saindo dessa região aqui para cima. Já subiu aqui a Pep, no mínimo aqui, olha, 54%. Então, quais altcoins você poderia comprar para lucrar muito durante essa alta do Bitcoin? Primeiro, memecoins. Com certeza, memecoins disparado vão ser as coisas que vão subir mais, tá? Então fica de olho nas memecoins, porque elas são justamente as criptomoedas do povo. O pessoal compra memecoins porque são justamente criptomoedas com valor baixo, as pessoas acabam enxergando isso como algo positivo e compram elas esperando multiplicar muitas vezes o capital. Segundo, Ethereum, tá? Não esqueçam do Ethereum. O Ethereum, eu falei do Ethereum quando ele estava 2.400, 2.500, já subiu aí 30% desde então, tá? Quem comprou já está se dando muito bem. O alvo no Ethereum mínimo aqui seria na região aqui dos 6 mil dólares, 5, 6 mil dólares, tá? Seria o alvo mínimo de movimentação para o Ethereum. Se a gente projetar, inclusive, a movimentação anterior do Ethereum, da mesma forma que a gente fez com o Bitcoin, olha só o alvo, 6.300 dólares. Não é algo impossível de acontecer, beleza? Solana, fica de olho em Solana, que está agora rompendo, muito próximo aqui de romper o topo histórico, tá? O topo histórico da Solana está ali nos 261 dólares, tá? Como ela rompeu agora essa consolidação, assim como fez o Bitcoin, um alvo mínimo para a Solana seria justamente projetando esse movimento para cima dos 330 dólares. Se a gente for pegar toda a movimentação que a Solana fez no passado, né, pegar toda essa movimentação aqui e projetar para cima, meus amigos, Solana pode atingir valores estratosféricos. Estamos falando ali de uma Solana a mais de 1.000 dólares, 1.500 dólares. Então, fica de olho em Solana, você deveria considerar
ter ela na carteira. Entre as meme coins, quais as mais interessantes? Eu com certeza iria de Dogecoin e Pepecoin, tá? Pepecoin já vem aqui em uma consolidação há um bom tempo, ou seja, agora que finalmente essa consolidação está sendo rompida com esse movimento aqui, a expectativa é que ela faça um movimento mais forte, tá? Eu diria que a Pepecoin tem potencial facilmente aqui de subir uns 200%, chegando aqui em cima, assim como fez nesse movimento anterior aqui a essa consolidação. Então, se você está de olho em meme coins, fica de olho Dogecoin, Shiba, mas principalmente Pepecoin, que está um pouco mais atrasada. Isso indica ali que ainda tem uma janela de oportunidade mais interessante. E por falar em Pepecoin, a irmã dela, a Pepe Unchained, está com a sua pré-venda aberta e estamos aí nas fases finais de lançamento. Já arrecadaram quase 27 milhões de dólares. Para você que não sabe o que é uma pré-venda ainda, uma pré-venda de criptomoedas é quando um projeto cripto decide arrecadar fundos vendendo parte das moedas antes do seu lançamento. Então, antes da moeda ser lançada nas corretoras, eles vendem uma parte para as pessoas que querem investir no projeto previamente. Assim você pode comprar a moeda antes de sair na corretora. E essa moeda aqui, a Pepo, tá? Ela é literalmente ali uma versão do Pepe, só que aqui com esse cérebro gigante, né, muito mais sábio. Tem até um cordão de ouro aqui simbolizando uma próxima grande alta que pode vir aí. Com a alta da Pepe, a Pepe pode acabar surfando nessa onda também. Como é que faz para participar disso aqui? Para você comprar essa meme coin antes dela lançar, você precisaria aqui basicamente ter um pouco de Ethereum, USDT ou de BNB na sua carteira de criptomoedas. Nesse caso pode ser a carteira Best Wallet. Se você não conhece a carteira Best Wallet ainda, é uma alternativa à MetaMask e outras carteiras de criptomoedas do mercado. Tem um tutorial completo aqui no canal sobre ela, eu vou deixar aqui no card para você conferir, começar a utilizar essa carteira para guardar criptomoedas. Aceita aí diversas redes de criptomoedas e praticamente todas as criptomoedas do mercado, incluindo Bitcoin e Ethereum, tá? Para ter o link da Best Wallet aqui na descrição, é só você vir aqui em App Store ou Play Store, baixar no seu celular, depositar aí a partir da sua corretora para começar a utilizar. Para participar aqui da pré-venda da Pepe Unchained, basta você clicar em conectar carteira e clicar aqui em Best Wallet, tá? Que ele vai pedir para você esse QR Code aqui que vai mostrar para você. Basta então você escanear aqui com a sua carteira Best Wallet esse QR Code e já vai fazer a conexão. Basta então colocar aqui a quantia que você deseja comprar, seja de Ethereum na rede Ethereum e USDT na rede USDT, ou seja com BNB, também dá para comprar com BNB e USDT na rede BNB para pagar menos taxas, isso também é possível. Basta colocar aqui a quantia que você quer comprar, clicar em Compre Pepo, aprovar na sua carteira Best Wallet e pronto, você já tem aí as suas Pepos garantidas. Basta aguardar o lançamento. Lembrando sempre para vocês, não é recomendação de investimento, faz a sua própria pesquisa antes de qualquer decisão de compra, beleza? Agora que a gente já sabe aí quando o Bitcoin pode possivelmente bater os 100 mil dólares, será que o Bitcoin vai atingir R$1 milhão? É algo totalmente possível de acontecer, pessoal, e eu diria que não vai demorar muito tempo para isso acontecer. Supondo que o dólar hoje está R$5, quase R$5,80, né, 5,70. Supondo que o dólar mantenha esse preço ou suba, fica muito fácil para o Bitcoin atingir R$1 milhão. No preço atual do dólar, o Bitcoin só precisaria chegar ali por volta de 170 mil dólares. Então, 170 mil dólares vezes ali 5,80 já daria ali quase R$1 milhão. Tá? Então, o Bitcoin não precisa nem chegar aos 200 mil dólares para que um Bitcoin vala R$1 milhão. É algo totalmente possível e vai acontecer inevitavelmente, pois o real é uma moeda que só vem perdendo valor ao longo dos anos. Não seria nada surpresa se o Bitcoin atingisse R$1 milhão muito antes do Bitcoin atingir 200 mil dólares. Se a gente for pegar aqui então, para o Bitcoin subir para os 200 mil dólares, ele precisaria fazer uma alta a partir do preço atual, tá? Lembrando, a partir do preço atual, ele precisaria fazer uma alta aqui de menos de 200%, né? Olha só, precisaria de uma alta de 150%, 140%. Isso é algo que o Bitcoin já fez em um ano, no passado. Então, não é algo impossível. Se você acha que Bitcoin é R$1 milhão, não vai acontecer, você está muito enganado e vai se arrepender muito se não tiver Bitcoin na carteira. Lembra sempre que eu digo para vocês, compra um pouco de Bitcoin toda semana, guarda, não fica tentando adivinhar o que vai acontecer, se vai cair, se vai subir. A gente não tem como ter certeza absoluta, tá? A gente pode fazer projeções, mas não tem como ter certeza absoluta. Então, a melhor estratégia é você comprar um pouco toda semana e guardar. Dessa forma, você vai acumulando mais Bitcoins e pode aí, no longo prazo, em 5, 10 anos, mudar a sua vida, literalmente. Imagina se você tivesse hoje, tá? Um Bitcoin acumulado que você vem acumulando ao longo dos últimos 5 anos. Você fosse todo mês, toda semana comprando um pouco, dedicando-se, ganhando mais dinheiro
comprando. Você estaria aí com quase R$ 1.000 milhões em patrimônio. E para comprar Bitcoin e fazer esse DCA, nós recomendamos a corretora Binance para fazer essas compras, principalmente se você quer ter os seus Bitcoins tudo regularizadinho, pagando os impostos, declarando tudo certinho. E se você quer comprar aí os Bitcoins utilizando a corretora sem KYC, onde ninguém sabe que você está comprando Bitcoins, ninguém sabe quantos Bitcoins você tem, recomendamos a corretora MXC, também é possível de você comprar Bitcoins com tranquilidade e sem documento nenhum. Temos tutorial aqui das duas corretoras, eu vou deixar aqui no card para você, tanto da Binance quanto da MXC, para você aprender a utilizar as duas e comprar Bitcoin nessas duas corretoras. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo que ajuda demais o canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreve se não for inscrito. Nos vemos na próxima e see you next time.